Vai? Boa noite a todos. Boa noite. Vamos hoje refletir aqui em Sabaúna sobre a solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Essa festa é um dogma, da Igreja Católica, instituída pelo Papa Pio XII. É recente, 1950. Dogma que diz que Nossa Senhora subiu aos céus, foi assunta aos céus pelo poder de Deus, de corpo e alma. E a Igreja celebra essa festa no dia 15/8. Então, o primeiro final de semana depois são esses textos maravilhosos que a gente tem. Primeira leitura, do livro do Apocalipse. Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Capítulo 11 e 12, final do capítulo 11, começo do capítulo 12. O livro do Apocalipse está dividido basicamente em 4 ciclos. O primeiro ciclo das 7 cartas, a Escritura. O segundo ciclo dos 7 selos, que é a interpretação, a leitura das Escrituras, a leitura cristã das Escrituras. Depois as 7 trombetas, que é o anúncio do juízo final. E por último as 7 taças, que é justamente o capítulo 12, que anuncia a derrota das forças do mal e anuncia a festa dos anjos que venceram, a festa do bem, a força do bem. E é o comecinho aqui. Então, apareceu um sinal, um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Vejam, se a gente for dar uma olhadinha lá no capítulo 16 do livro de Ezequiel, nós vamos ver essa imagem muito interessante de Deus enfeitando a sua noiva. E essa mulher, vale a pena a gente lembrar, a mulher é aquela imagem da esposa do Senhor. E é a imagem também da humanidade. Se a gente for lá para o capítulo 1 do livro do Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a teologia diz que essa imagem é a imagem de Deus e a semelhança da humanidade. Então a humanidade como figura feminina. E esse é o grande sinal, essa figura feminina que aparece aí. E lá em Ezequiel, é tão bonito, vale a pena depois a gente olhar com calma, capítulo 16, Deus enfeitando a sua noiva, e enfeita dessa forma maravilhosa. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Se a gente for também em Gênesis 37, vocês lembram do sonho de Jacó? Aliás, o padre Hilário, quando nós fizemos a ceia judaica aqui, ele lembrou, era vocês lembram? O que é 1, o que é 2, o que é 3, até o que é 13. E 11 eram as estrelas que aparecem no sonho de Jacó. E no sonho de Jacó ele fala exatamente o que está aqui. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Só que no sonho de Jacó são 11 estrelas. Então apareceu um outro sinal. Vejam aí, pula o versículo 2. No versículo 2 tem uma coisa importante, porque tem a informação de que a mulher estava grávida e ela gritava com dores do parto. Aí a liturgia pula, do 1, a gente lê o versículo 1 e depois pula para o 3. Então, ela estava grávida e gritava pelas dores do parto. Então apareceu um outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres.
e sobre as cabeças 7 coroas. Vejam que a força do mal é irregular, né? O dragão aí representando o mal, né? Assim como a serpente lá no capítulo 3 do versículo do livro do Gênesis, apresenta a serpente, né? As forças do mal, a imaginação humana colocando esses textos muito, muito interessantes representando esse mal. Com a cauda ele varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. Vejam que estrelas, em alguns momentos na Escritura, elas representam anjos, mas também representam os filhos de Israel, os israelitas, a própria humanidade, né? E ele varria a terça parte, o dragão, a força do mal, varria a terça parte. Então vejam lá, que batalha é essa, né? É a grande batalha do bem contra o mal. Se o mal, se ele arrasta 1/3, 2/3, a leitura teológica, né? 2/3, o bem vence, né? A força do bem vence aí. Ficam 2/3. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. Vejam aí aquela imagem de novo do livro do Gênesis, né? O filho, a imagem de Deus, né? E a semelhança da mulher. A semelhança aí à questão da humanidade. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e de seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Vejam, lá no capítulo 3 de novo, né? Vocês lembram o relato do paraíso, né? Adão e Eva estão lá no paraíso, recebem a orientação de Deus, o que podia fazer, o que não podia fazer. E eles preferem dar ouvido à serpente e comem do fruto da árvore, né? Que não podiam comer, né? Então, veja, enquanto eles não desobedecem à ordem divina, essa é a imagem da humanidade perfeita, né? Mas a mulher fugiu para o deserto e o filho foi levado para junto de Deus. Então aquela imagem do filho perfeito, da humanidade perfeita, foi para o seio de Deus, para o trono de Deus, né? E a humanidade foi para o deserto. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ou seja, ainda estava para chegar aquele momento em que a obediência seria a salvação, né? Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Vejam que do versículo 6 pula para o versículo 10, né? Versículo 7 e 8 é aquela grande batalha do dragão, lembram? Do dragão contra Miguel, né? Miguel exercendo o poder de Deus, né? O anjo de Deus que vence o dragão, e o dragão volta para a terra, aonde está aí a humanidade. Então veja, por causa daquela ideia de desobediência lá no livro do Gênesis, nós tivemos um problema sério, e aquela criação que o Senhor Deus havia feito, perfeita, não foi possível pela desobediência. Mas a mulher, símbolo aqui da humanidade, vai para o deserto, né? A humanidade e o que o deserto nos lembra? O deserto nos lembra o sofrimento, as forças do mal, as tentações, né? Aqui a gente lembra do capítulo 4, tanto de Lucas quanto de Mateus, o que acontece no comecinho daquela história linda de Jesus, onde ele é tentado. Ele é tentado no deserto, né? Então, enquanto a primeira humanidade
obedeceu e comeu e por isso se complicou, essa segunda humanidade, que é justamente o símbolo de Jesus aí voltando, né? Obedece, não come e nos salva. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Muito linda, né, essa leitura. Claro que isso é uma leitura teológica, né? A gente tem elementos da nossa realidade física, daquilo que a gente conhece, o dragão, a serpente, o deserto, né? Mas a igreja, sabiamente, né? Coisa linda, né? A igreja usa esse texto para relacionar essa mulher a Maria. Por isso a Assunção de Maria, né? A gente está fazendo a festa da Assunção de Maria, né? Essa interpretação é maravilhosa que os padres da igreja fizeram. Aí o Salmo: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Vejam que certamente é um canto para um casamento, né? Entre cantos de festas e com grande alegria ingressam então no palácio real. De novo, né? As filhas do rei, veste esplendente de ouro de Ofir. Bem bacana. E a segunda leitura, né? Da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. É aquela teologia do primeiro Adão e do Adão definitivo, né? No primeiro Adão, o primeiro Adão desobedeceu e nos condenou. E Cristo, o Adão definitivo, né? O Adão da perfeita criação, que a gente viu lá no livro do Apocalipse, na primeira leitura, esse sim obedeceu e por ele vem a salvação. E por isso em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado, todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine, até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo dos seus pés. Isso nos lembra capítulo 5 lá de Josué, né? Quando Josué coloca todos os reis, pisa na nuca dos reis, né? Os inimigos colocados debaixo dos pés, né? E Cristo vence todos esses inimigos, sobretudo a morte, né? É a fé de São Paulo no Cristo morto e ressuscitado, o anúncio do Cristo como nosso Salvador definitivo, que coloca todos os nossos inimigos, todas as nossas dificuldades debaixo dos seus pés. E o Evangelho, né? Coisa linda. Lucas, capítulo 1. Maria partiu a uma região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Região montanhosa, cidade da Judéia, certamente Jerusalém, certo? E São Lucas usa muito Jerusalém, né? Jesus sobe a Jerusalém e Maria dirige-se apressadamente a essa cidade. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só, aqui certamente é um texto paralelo e a gente tem que lembrar disso. No capítulo 5 do segundo livro de Samuel, o rei Davi é coroado, né? Ele é coroado porque ele assume o reinado de todo Israel.
né? Os reinos são unificados e ele assume o reinado de todo Israel. E no capítulo 6, ele leva para Jerusalém, né? Ele leva para Jerusalém, cidade que ele conquistou dos jebuseus, que é justamente o que aparece lá no capítulo 6, ele leva a Arca da Aliança. Vejam só, Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. E Maria, quando se encontra com Isabel, né, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Aqui também é importante os nomes, né? Zacarias, Zahariah, em hebraico, é o Senhor se lembrou. E Isabel, aqui Isabel é o nome grego, né? Mas em hebraico é Elishiva. Elishiva. O Senhor prometeu, a promessa do Senhor. E João, Yohanan, né? Yohanan. Então, o Senhor se lembrou da promessa que fez e através de João, né, Yohanan, apresenta a salvação. Da salvação prometida. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no ventre de Isabel e ficou cheia do Espírito Santo. Na realidade, é uma saudação que Jesus faz através da boca de Maria e chega aos ouvidos de Isabel. E João, Isabel está grávida de 6 meses, né? Vocês lembram? Ela está grávida, 6 meses era estéril, ficou grávida. E João, quando ouve essa... Está tendo jogo do Corinthians e São Paulo, deve estar tendo gol. E quando João ouve o que Maria saúda Isabel, o que acontece? Ele pula, né? Ele estremece, né? A criança pulou no ventre de Isabel. Se a gente for de novo lá, no segundo livro dos Reis, capítulo 6, principalmente dos versículos 9 a 14, nós vamos ver que o rei Davi, depois vocês dão uma olhadinha, vale a pena. O rei Davi, ele também pula de alegria, porque ele canta, ele dança ao redor da arca. O que está dentro da Arca da Aliança? Vocês lembram? A tábua dos mandamentos, né? Então, a escritura está lá dentro, as tábuas da lei estão lá, e nas tábuas da lei, as escrituras, né? E o rei Davi, quando faz a transladação da arca, leva a arca para Jerusalém, ele canta de alegria, ele dança de alegria. E assim, Maria, que é símbolo da Arca da Aliança, porque ela traz a salvação no seu ventre, quando ela saúda Isabel, João dança de alegria. Porque, né, a teologia está dizendo isso para nós, né? Por quê? Porque ele reconhece que aquele que ele vem anunciar já está chegando. Coisa linda, né? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Nós vamos ver exatamente essa frase na boca do rei Davi. Como eu posso ter a Arca da Aliança aqui na minha casa? E ele, num primeiro momento, ele deixa a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom, porque ele fica com medo, né, de receber a Arca de Aliança na casa dele. E a arca fica lá 3 meses, olha só. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. E aí, olha Isabel cheia do Espírito Santo dizendo, né, lá em cima nós vimos, né, no versículo 41, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha só o que ela anuncia. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Bem-aventurada, né? Nós vamos encontrar esse anúncio que Isabel está falando das bem-aventuranças também em textos da Escritura. Vamos encontrar no livro de Juízes, nós vamos encontrar no livro de Judite
anúncios exatamente como esses, bem-aventurada, né? Então, são frases que são ditas por mulheres que defenderam o seu povo, que salvaram o seu povo por causa da sua postura, né? E Isabel fala isso a respeito de Maria, né? Por quê? Porque ela está trazendo a salvação. Porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, aí o Magnificat, né? Coisa linda. A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito alegra em Deus e meu Salvador. Aqui São Lucas, o autor dessa peça maravilhosa, se inspira também no primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 1 e 2, mas principalmente no canto de Ana, que começa no capítulo 2, de 1 a 10. Depois vocês dão uma olhadinha lá. É exatamente um decalque daquele canto de Ana que Maria diz, né? A minha alma engrandece o Senhor. Vejam as coisas lindas, né? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Olha aí de novo a bem-aventurada. Porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que os respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Olha a preocupação aí com os pobres, com os humildes, né? Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Olha aí, o socorro de Israel. A imagem que a gente viu lá no livro do Apocalipse, né? A humanidade, e aqui representada por Israel. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais em favor de Abraão e da sua descendência para sempre. Vocês lembram das promessas a Abraão? A promessa que Deus faz a Abraão? Sai da tua casa e vai para onde eu vou te mostrar, né? Eu te farei uma grande nação, né? Numerosos será a tua descendência. E depois ele confirma isso quando, no capítulo 22, no capítulo 12 ele faz as primeiras promessas. No 22 é aquela história de Isaac, o sacrifício de Abraão, né? O sacrifício que Abraão faria de Isaac, né? E que a descendência, porque Abraão obedeceu, a descendência será confirmada, né? Para sempre. E vejam aí, Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Se a gente for lá em Lucas 1, só que no versículo 26, na Anunciação, a gente vai ver que Isabel estava grávida de 6 meses. 6 meses. E se ela ficou 3 meses com Isabel, e a gente vai ver também lá no segundo livro de Samuel, nesse texto, né, capítulo 6, aí, de 9 a 14, a arca fica 3 meses também na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom, em hebraico, é o servo do Senhor. E lá no capítulo 1, um pouquinho antes, né, a anunciação começa no 26, Maria, depois de tudo, diz: eis aqui o quê? A serva do Senhor. Né? Por isso ela fica 3 meses. E por isso a igreja nos anuncia esse texto nessa festa maravilhosa da Assunção de Maria, nossa mãezinha, que nos traz o Salvador. Vamos bater um papo? Vamos refletir sobre isso?